brevemente Romanos capítulo 12, e eu quero perguntar nessa manhã. O apóstolo diz que era para nós procurarmos os melhores dons, procurai com zelo os melhores dons. Ele fala isso lá no capítulo 12, 1 Coríntios. E o que seria esses melhores dons, né? O que seriam esses melhores dons? Que Paulo quer nos ensinar a procurar os melhores dons. E a pergunta que quero fazer nessa manhã: será que nós já descobrimos o nosso dom? O dom dado por Deus é a capacidade para a realização do seu serviço. Os dons espirituais, ou melhor, o serviço de Deus, o serviço ao qual Deus nos chama, só pode ser feito por meio de dons espirituais. É a capacidade espiritual que Deus dá da realização do serviço por meio do dom. Eu vou tentar explicar algo aqui. Deus dá o dom e a capacidade do exercício do dom. Nós falamos de um dom aqui em Romanos capítulo 12, aquele que reparte, faça com liberalidade. Mas como assim um dom de repartir? Exatamente. O Senhor coloca no coração dos seus filhos essa grandeza, essa beleza de alguém que tem esse dom. E ele então é alguém que receberá de Deus a capacidade de exercer esse dom. E eu vou dizer, irmãos, não é só os que têm muito que vão fazer. Mesmo pessoas com a capacidade material, talvez até não é tão abastada, mas sempre querem repartir aquilo que Deus deu a eles. Capacidade é o dom que Deus dá. E a gente tem experimentado isso, eu tenho visto isso com os meus olhos, ao longo da vida. Irmãos e irmãs que fazem isso de uma forma discreta, de uma forma longe da vista. A gente sabe que Deus dá o dom e a capacidade desse exercício. Os irmãos se recordam que nós lemos Romanos 16, depois de ler Romanos 12, nós lemos Romanos 16, e o apóstolo Paulo faz uma lista de agradecimentos para muitas irmãs e para muitos irmãos. Eu estava lendo um comentário Hit. É um comentário que os irmãos aqui no Brasil conhecem, e creio que os nossos irmãos também, lá na Venezuela, devem conhecer, não na língua, no espanhol, porque vem da Irlanda, do inglês para o português, para o espanhol e para tantas outras línguas. E esse comentarista fala, irmãos, do louvor. O louvor dado por Deus aos seus filhos, pela realização, por se doarem ao trabalho, à obra de Deus. Então aquilo ali não é Paulo que está falando. Paulo está sendo usado para escrever, mas algo está vindo do céu. É Deus que está louvando o trabalho de cada irmão, cada irmã. Então, a minha pergunta nessa manhã: será que nós já descobrimos o nosso dom? O dom que Deus nos deu? Será que pelo tempo de salvação que nós temos, decorrido a salvação que nós temos, será que nós já descobrimos qual é o dom que nós temos? Irmãos e irmãs, você já descobriu o seu dom? Você tem se esforçado para entender o seu lugar? Por exemplo, nós temos duas colocações. Nós somos colocados no corpo, a igreja de Deus, em todos os salvos. Quando a gente fala igreja de Deus, nós pensamos que é impossível reuni-la
porque uma boa parte dos nossos irmãos já estão com o Senhor. Então a igreja de Deus é formada por todos os salvos. E um dia nós vamos reunir na sua totalidade por ocasião do arrebatamento, todos os salvos. Agora, pensando na igreja, agora no presente aqui, de todos os salvos que fomos colocados no corpo, pensando agora nas igrejas locais, pensando no exercício do dom, visando o trabalho da igreja local. Esse é o grande objetivo. Deus nos capacita com dons espirituais para que nós dediquemos a esse glorioso serviço na igreja local. Se o meu dom, irmãos, não está sendo utilizado, exercitado, o que está acontecendo? O corpo está sentindo, está em falta. Então a igreja precisa do meu dom. O meu dom precisa ser exercitado. Vamos ler novamente a partir do versículo 3. Porque pela graça de Deus que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparta, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Temos lido Romanos capítulo 12, e eu mencionei que em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler o versículo 28 também. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E eu queria que os irmãos gravassem esses dois, pelo menos esses dois que eu vou falar aqui, socorros e governos. É o mesmo que lemos lá em Romanos capítulo 12, verso 8, quando fala de governo, ele fala o que preside com cuidado. Então, eu queria olhar um pouquinho, vamos olhar para Atos capítulo 13, só uma breve passagem, para que a gente possa pensar. Atos capítulo 13, uma igreja nova, a igreja de Antioquia. Os irmãos vão perceber que no capítulo 11, nós vamos ler o capítulo 13, mas a gente vai passar pelo capítulo 11 também, e vai ver, diz aqui a palavra de Deus, versículo 26 do capítulo 11, E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então temos aqui uma igreja nova, recém-plantada. Barnabé foi o primeiro a conhecer esses irmãos, e talvez o dom de Barnabé fosse diferente do dom de Paulo. O dom de pastor, o exortador. E então Barnabé, observa bem, versículo
Versículo 23. O qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Irmãos, Barnabé, ele tem o reconhecimento do seu dom, o dom que o Senhor deu a ele, mas Barnabé sabia que Paulo é um ensinador, era alguém que iria ajudar naquela obra, o ensinador. E nós vamos olhar agora, capítulo 13, quando eu mencionei se nós já entendemos o nosso dom, capítulo 13 de Atos, olha o que ele vai dizer, irmãos. Atos, capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Eu queria destacar aqui, o período ainda não tinha cessado dos profetas. É por isso que está falando aqui, havia alguns profetas. Doutores. Essa palavra doutores aqui é a mesma palavra mestre lá de capítulo 4 de Efésios. É um dom, é uma capacidade dada por Deus. Irmãos, há irmãos que o Senhor capacitou eles para, eu vou usar a expressão, mergulhar nas profundezas das Sagradas Escrituras, para trazer ensinos, conhecimentos para o povo de Deus, doutrinas. O Senhor capacitou. Então ele está falando exatamente aqui nesse texto. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé. Se fôssemos nós, nos nossos dias, que fôssemos fazer essa classificação, você vai perceber que Paulo aí está no último lugar. No último, Paulo está no último da lista. Ele não está no primeiro. Nós colocaríamos o Paulo, porque o Paulo foi o que mais ensinou, o que mais trouxe ensino para a igreja segundo o Novo Testamento. Mas é interessante, irmãos, no propósito de Deus, a forma com que Deus coloca aqui, a forma com que Lucas está escrevendo. Primeiramente ele coloca, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então nós estamos olhando aqui um grupo de homens, dons, dados para ensinar o povo de Deus. O povo de Deus. E nós temos a necessidade de orar, irmãos. Orar para que o Senhor continue levantando dons entre nós, dons, a capacidade de transmitir ao povo de Deus as instruções que o Senhor quer que o seu povo aprenda. Então é nosso dever, irmãos, orar, pedir ao Senhor que dê clareza para nós aqui como igreja em Maringá. Igreja em Maringá. Irmãos, assim, da mesma forma que o Senhor dá o dom para quem ministra, Ele dá o dom para quem recebe o ensino. É uma sintonia. E vou dizer algo, irmãos. Tentar fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer, tentar ocupar um lugar, por exemplo, o evangelista ocupar o lugar do ensinador, a gente percebe que há uma falta de sintonia, porque ele não vai desenvolver o seu trabalho à semelhança do ensinador. O ensinador, ele tem essa capacidade dada por Deus. Se você olhar o ensinador pregando o evangelho, ele ensina o evangelho. Já o evangelista, ele tem toda uma forma de apresentar o evangelho com, eu vou dizer assim, com entusiasmo
e ele está pensando a mensagem cristocêntrica e sempre focalizando a cruz, focalizando a salvação, o pecado, e a gente vê no evangelista essa disposição. Já o ensinador, ele ensina o evangelho. A forma do ensinador trazer a mensagem do evangelho é ensinando, expondo o evangelho. É claro, sim, mas é diferente de um evangelista. Então nós estamos olhando, ao pensar no que ensina, Romanos capítulo 12 novamente, Romanos capítulo 12, o que ele vai dizer aí do ensinador, novamente, irmãos, o que ensina, haja dedicação. É o que ele vai falar para o irmão que ensina. Romanos capítulo 12, versículo 7. O que ensina, haja dedicação ao ensino. Então, é alguém que vai investir tempo. É alguém que vai gastar horas. Às vezes o irmão, ele passa um período de tempo estudando e ele vai pregar talvez 1 hora. Mas ele gastou muito mais tempo fazendo toda uma preparação, estudando, investigando, para trazer esse ensino para o povo de Deus. Esse é o trabalho do ensinador. O ensinador, ele tem essa chama no seu coração. Ele ama fazer isso. O dom associado, irmãos, ao caráter da pessoa. É possível a igreja olhar e saber quem são os irmãos que ensinam. Será que a igreja pode pensar nisso? Quem são os irmãos que ensinam? Quem são os evangelistas? Porque nós não temos todos a mesma capacidade. Não temos todos a mesma capacidade. O Senhor capacitou a cada um de nós com um dom ou mais do que um dom. Então, quando eu digo que tentar fazer algo que o Senhor não nos chamou, é andar na contramão. Nós não conseguimos. É algo assim, é algo que é como Saul falou para Davi assim, vestir a sua armadura. E Davi vestiu aquela armadura e não conseguiu andar com ela. É exatamente isso. Nós não conseguimos trazer alimento para o povo de Deus. Nós não conseguimos transmitir. Essa é a verdade. Então, ao ensinador haja dedicação. Usamos a expressão lá de Neemias, capítulo 4, acho que é isso mesmo, capítulo 8, né? Quando ele diz que, e lendo-se, fazia com que se entendesse o que lesse. Era necessário explicar ao povo a lei, trazer, vamos assim dizer, um direcionamento. Então, que o nosso Deus nos ajude aqui, irmãos, nesse aspecto. Eu quero nessa hora aqui, o dom de presidir. Já falei aqui do dom da contribuição. Eu queria mencionar aqui 2 dons que está aqui. O primeiro deles, antes de falar do que presidir aqui, falar de liderança, de governo, eu quero destacar aqui esse dom de exercitar a misericórdia. Eu escrevi algo aqui, quero ler o dom da misericórdia. Ele está aqui em Romanos capítulo 8, versículo final. O que exercita a misericórdia com alegria. O dom da misericórdia, no contexto, refere-se a uma capacidade espiritual concedida pelo Espírito Santo para demonstrar compaixão e agir em auxílio daquele que sofre. É mais do que um simples sentimento de pena, é uma habilidade de sentir empatia, oferecer ajuda prática e concreta para aliviar o sofrimento alheio. O dom da misericórdia, caracterizado por empatia profunda,
A pessoa com esse dom consegue se colocar no lugar do outro, compreender as suas dores e necessidades, ação prática. Compaixão traduz em ações concretas para ajudar aqueles que sofrem, sejam em problemas físicos, emocionais, financeiros ou espirituais. Alegria no servir. A pessoa com esse dom encontra satisfação em ajudar o próximo, demonstrando misericórdia com alegria, sem hesitação, perdão, a capacidade de perdoar tanto os outros quanto a si mesmo. É uma manifestação do dom da misericórdia, abrindo caminho para a reconciliação e cura. O dom da misericórdia é frequentemente associado às obras de misericórdia, que são ações voltadas para o bem-estar do próximo. Essas obras podem incluir dar de comer a quem tem fome, atender às necessidades básicas de sobrevivência, dar de beber a quem tem sede, prover água ou outros líquidos para quem precisa, vestir os nus, oferecer roupas para aqueles que não as possuem, dar pousadas aos peregrinos, abrigar aqueles que estão viajando, visitar os enfermos, levar conforto e assistências aos doentes, visitar os presos, oferecer apoio e esperança àqueles que estão encarcerados, enterrar os mortos, dar dignidade e respeito aos falecidos. Em resumo, o dom da misericórdia é um presente divino que capacita os indivíduos a viver o amor, a compaixão de forma prática. É transformadora, refletindo o caráter misericordioso de Deus. Dom da misericórdia. É interessante, você lembra de alguém, vem na sua mente alguém, quando você pensa no dom da misericórdia, você consegue pensar em alguém? Em irmãos que você passou por eles, que você conviveu com eles, e que eles sempre têm uma longanimidade ele é longânimo, ele sempre tem um coração cheio de compaixão, é algo transbordante, porque nós assim somos apressados, muitas vezes em julgar, em dar um veredito, em condenar alguém, mas alguém que tem o coração cheio de misericórdia. Olha, que exemplo, nosso irmão Jerônimo pregou ontem aqui, do samaritano, falando daquele viajante que viajava, descendo para Jerusalém, passou 3 pessoas, 3, o levita, passou, qual que é o outro? Sacerdote, e o terceiro foi o samaritano. O samaritano se condoeu dele. A palavra diz sentiu compaixão. Levou ele para, primeiramente, remédio. Passou azeite, deu a ele vinho. E levou ele para uma hospedaria. Irmão, não era seu parente, não era seu amigo, não era nada dele. Exercício da misericórdia. E esse exercício da misericórdia, eu estou entendendo que é uma ampla porta de servir a Deus, não só os salvos, mas os não salvos também. Esse exercício da misericórdia, porque aquele samaritano ali socorreu, talvez aquele judeu, que ele tinha como inimigo, mas foi um samaritano que teve compaixão dele, pagou, tirou dinheiro, gastou, cuida dele para mim. E quando eu voltar, eu te pagarei tudo quanto você gastar com ele. Irmão, que retrato de compaixão. Eu não sei se vocês lembram agora aí de alguém que talvez tenha esse dom da misericórdia, porque não é só em socorrer alguém no aspecto, como foi o caso ali do samaritano, mas é nossos irmãos também, o dom da misericórdia. Davi falou uma certa ocasião, quando ele caiu em pecado, o profeta perguntou para ele se ele queria ser julgado por Deus ou ser julgado pelos homens. Davi falou: não, eu quero que o Senhor me julgue, porque o Senhor tem misericórdia.
O Senhor é misericordioso, é longânimo, é assaz benigno. Nele há misericórdia. Então esse dom da misericórdia, o Senhor capacita, irmãos, para exercer esse dom. E creio que nós vamos lembrar de irmãos que têm esse dom em especial. Agora quero lembrar o dom de 1 Coríntios 28, socorro. O dom de socorro. O dom de socorrer alguém. Sempre que Deus dá esse dom, irmãos, Ele também dá a capacidade de exercer o dom. Geralmente os irmãos que são dotados com esse dom, eles são muito preocupados excessivamente com o outro. Deus coloca um chamado no coração. É aquele chamado que não tem hora, não tem dia, não tem sol, não tem chuva. Nada vai impedir, nada vai tirar esse irmão de fazer aquilo. Esses irmãos chegam na sua casa, eu vou dizer, irmãos, de uma forma inesperada. Eles querem saber, eles estão preocupados, porque o dom que está nele, leva ele a essa preocupação com o bem-estar do outro. Então, esse dom de socorro, ele é tão importante, irmãos, ele é tão importante como qualquer outro dom. Pensamos que às vezes pregar aqui na frente é tão importante e nós esquecemos desses dons. Esses dons estão passando desapercebidos em nosso meio. Quem sabe nós temos aqui alguém que tem esse dom de socorrista. Geralmente Deus dá a capacidade para aquele irmão, mas dá também à igreja o reconhecimento de entender que aquele irmão tem esse dom. E como isso acontece? Geralmente, esses irmãos vão ser procurados. Eles vão ser, de alguma forma, eu vou dizer assim, a igreja irá contactar com eles. Porque, observa bem, o Senhor deu o dom, a capacidade, deu à igreja o discernimento. E ao mesmo tempo, vai haver essa sintonia entre o que tem o dom e a igreja. A importância disso. E eu também olhei aqui algo que quero ler também sobre o dom. O dom de socorro também é conhecido como o dom de prestar ajuda. É a capacidade especial de fornecer assistência prática e suporte às necessidades dos outros. Pessoas com esse dom conseguem identificar necessidades e oferecer ajuda de forma passiva, eficaz, aliviando o fardo e trazendo conforto. Oh, que preciosidade! Nós precisamos. Quando eu perguntei se há entre nós aqui, irmãos, você reconhece o seu dom? Você tem se esforçado para entender o seu lugar no corpo? Qual é o seu lugar aqui? O Senhor te salvou, não sei há quanto tempo, se tem 5, 10, 15, 20, 30 anos. Eu já entendi o meu dom. Eu quero exercitar o meu dom. O fator das irmãs não tomarem parte pública não quer dizer que essas irmãs não tenham nenhum dom. As irmãs foram capacitadas por Deus à semelhança dos homens, com dons, e precisam também exercitar esse dom. Esse dom é uma expressão do amor prático e da compaixão pelos outros. O que é o dom de socorro? É a habilidade de identificar e atender às necessidades práticas de outras pessoas. Envolve oferecer ajuda,
com compaixão e graça. Demonstrar amor de Cristo pode incluir tarefas como ajudar com tarefas domésticas, fornecer transporte, oferecer apoio emocional, auxiliar em necessidades financeiras. É um dom que se manifesta em serviços humilde e altruísta. Onde encontrar na Bíblia o dom de socorro é mencionado em 1 Coríntios 12, 28, onde Paulo lista os dons espirituais dados por Deus. A palavra grega traduzida como socorro em 1 Coríntios 12, 28 é antilabonamai, que significa ajudar, socorrer, prestar assistência. Que o nosso Deus nos ajude, que nós possamos, cada um de nós, nos esforçar para descobrir o nosso lugar nesse vasto, podemos dizer, mar de necessidades, e cada um de nós exercitar o nosso dom. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em perguntar: qual é o meu dom? Para que o Senhor me salvou? O Senhor não me salvou e não me deixou ocioso. Será que eu já descobri o meu dom? Será que eu posso dizer: olha, eu tenho tal dom? Permitindo Deus, nós queremos falar de um outro dom aqui. Falamos do dom de misericórdia, falamos do dom de ministrar, que é diaconizar, servir. Agora, pensando, irmãos, em presidir, quando Paulo usa a expressão aqui, o que preside com cuidado? Nós vamos deixar para uma ocasião, para usarmos um tempo maior, um pouquinho. Nós sabemos que não é algo tão fácil, não é um discernimento fácil, mas Deus também capacita os seus filhos, os seus servos, a quem Ele vai utilizar para guiar o rebanho. A ideia que Paulo falou aqui, irmãos, o que preside com cuidado, a ideia de presidir, a ideia é superintender, estar à frente, não é alguém que vai mandar pela força, não é a capacidade de alguém sempre nós pensamos que há uma pluralidade de servos. Nós só vamos olhar um pouquinho, Atos capítulo 20, quem é que de fato faz isso? Quem é que levanta? Como de fato isso acontece? O que é presidir? O apóstolo Paulo, nós vamos só dar a introdução aqui. O apóstolo Paulo, o dom de presidir, o dom de governo. O apóstolo Paulo estava numa cidade e ele então mandou um mensageiro chamar os anciãos. Entenda bem, cada um desses nomes fala de uma qualificação desses homens. Presbítero, sua maturidade, né? Nós temos aqui a palavra ancião e nós temos a palavra bispo. E Paulo então mandou chamar, verso 17, de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Agora imagine bem, o mensageiro saiu e foi. O mensageiro foi. Chegou lá o mensageiro, mandou o recado de Paulo: olha, eu vim aqui chamar os anciãos da igreja. Eles não usavam crachá. Eles não tinham uma plaquinha identificando. Mas a igreja sabia quem eles eram. Os irmãos sabiam quem era
os anciãos daquela igreja. Aqueles anciãos foram chamados para uma reunião com Paulo. A importância, irmãos, de que os irmãos que receberam esse dom, essa capacidade, eles não são melhores. Pelo contrário, há um peso enorme nos ombros desses irmãos que eles vão ter que carregar. Eles vão prestar conta a Deus. Olha o que ele diz. Segura com o seu dedo aqui. Vamos lá para 1 Pedro 5, rapidamente. 1 Pedro 5. Pedro 5. Então falamos, esses nomes dados, presbíteros, ancião, bispo, mostrando essas qualificações da mesma pessoa. Não são pessoas diferentes. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar, apacentai o rebanho de Deus. O trabalho deles, apacentar o rebanho de Deus. Apacentar, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, por dinheiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então os irmãos perceberam aqui que esses irmãos, eles não podem fazer o trabalho de Deus a seu bel prazer, de conformidade com o que pensam. Mas eu queria voltar para Atos, rapidamente, para a gente encerrar aqui. Então imagine, o mensageiro foi e mandou chamar os anciãos. E eles foram. Olha o que o apóstolo vai dizer para eles aqui. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O que eu queria destacar aqui, por encerrar, que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Só o Espírito Santo pode constituir uma liderança em conformidade com a vontade de Deus. É o que nós vamos pensar nisso. Só o Espírito Santo. Vamos pensar em cada uma dessas palavras. Quando Paulo chama aqui os anciãos, depois ele usa o nome bispo. Pedro usou a palavra presbíteros. Vamos pensar nisso. Então, irmãos, um trabalho espinhoso, árduo, não é fácil. Vamos pensar nisso. E Deus dando a capacidade a esses irmãos para fazer esse trabalho entre o povo de Deus, totalmente despreendido, não tendo nenhum interesse financeiro, simplesmente visando o bem-estar comum de todo o rebanho. De todo o rebanho. Então, que o nosso Deus nos ajude. Há uma palavrinha que eu quero destacar aqui, até comentei com o irmão Enoque, o irmão Samuel Crawford, tem um pequeno livreto sobre liderança, e eu li esse livreto. Ele diz, olhai por vós. Ele trata dessa pequena frase, olhai por vós.
Ele está dizendo de cada presbítero, pastoreando outro presbítero, que esses irmãos são fracos. Esses irmãos também têm dor. Esses irmãos também ficam doentes. Esses irmãos precisam ser pastoreados. Precisam de alguma forma serem ajudados. E eu, ao ler aquele artigo, que verdade solene, que preciosidade. Nós vamos pensar, permitindo Deus, nesse dom de presidir, dom de governo, algo tão, talvez, difícil de entender isso. É só uma citação, irmãos, mas uma citação em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, a gente só encerra lendo. Hebreus capítulo 13. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Permitindo Deus, nós vamos pensar sobre isso também. Que o nosso Deus, que Ele se digne em nos ajudar, cada um de nós. Eu só quero dizer aos irmãos, nós precisamos de todos, incondicionalmente, irmãos e irmãs, cada um de nós procurando exercitar o nosso dom, que o Senhor tem nos dado, para o aumento do corpo, para o auxílio desse corpo. Então, eu creio que nós temos navegado sobre águas tempestuosas. A gente pode sentir isso, irmãos. Sente a ausência de irmãos, famílias. A gente faz contato, liga, e a pessoa diz, não, o problema é comigo, não é com a igreja. Mas não há nenhuma manifestação de vida. Será que isso preocupa seu coração ao chegar aqui e não ver aquele irmão, aquela irmã? Vamos orar, irmãos, para que o Senhor desperte, para que o Senhor crie, de alguma maneira, algum caminho para que a gente possa ou ter acesso a esses irmãos, ou esses irmãos ter acesso conosco. Vamos orar. Amém.